assenta, vai pegar pipoca, gente, vai pegar um refrigerante ou um suco, porque hoje eu tenho 6 decks para você. Por quê? Porque hoje nós vamos fazer o raio-x seu e da pessoa amada aqui, através de 6 decks. Primeiramente, eu vou abrir 10 cartas para a gente entender, né, a energia que você e a pessoa manifestam juntos. E depois a gente vai fazer um duelo de cartas. Vou pegar um montinho para você, um montinho para a pessoa e a gente vai tirando cartas para ver como que vocês conversam energeticamente dizendo. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam a nossa energia, gente. Esse espaçozinho aqui eu sempre tento manter com uma energia muito positiva, com muito aconchego, para que quando você bata o olho, você já possa pegar essa energia para você, tá? Sinta-se em casa e faça a sua escolha. Temos 2 opções hoje. No primeiro montinho, nós temos a Edna. E no segundo montinho, nós temos o Jerry. Eu sempre uso bonequinhos em minhas tiragens, porque eu sou colecionadora de Funkos, então eu uso toda a minha coleção aqui para vocês. E é dessa maneira que eu compartilho o meu amor com vocês, né? Esse é um hobby que eu amo, então eu gosto de compartilhar o que eu amo com vocês. E eu espero que vocês sintam de alguma maneira esse amor chegando até vocês, tá? Para você que está na dúvida, eu vou tirar uma carta para cada um dos bonequinhos para te ajudar na escolha. Enquanto eu embaralho, eu vou me apresentar para você. Muito prazer, meu nome é Darvena, sou oraculista, sou cabalista. E em minha mesa você sempre terá de 2 a mais decks de tarô e de baralho cigano. Porque além de respostas aqui, a gente busca por sincronias e também por números. Então vamos ver aqui uma carta para a Edna e uma carta para o Jerry. Amigão, por gentileza, envie uma carta para a Edna e em seguida uma carta para o Jerry. Todos os meus baralhos você encontra abaixo na descrição do vídeo. Carta da Edna. Essa carta aqui vai definir o relacionamento de vocês. Veio um as de paus com sentimentos. E para o Jerry, temos aqui um 10 de copas com harmonia. Bom, gente, de início, as energias aqui, né, que definem o que um sente pelo outro, são ótimas energias. Para a Edna, a gente tem sentimentos. E para o Jerry, nós temos a harmonia. Faça a sua escolha com calma. Se precisar, volte o vídeo. Veja o que está conversando mais com você, os bonequinhos, as cartas, as cores. E faça a sua escolha. Com licença, Jerry. Nós vamos iniciar com você que escolheu a Edna. E a carta As de Paus, Sentimentos. Neste deck, o As de Paus retrata sobre sentimentos. Então vamos começar, gente. Amigão, por gentileza, envie mais cartas para as pessoas que escolheram a Edna. Eu vou tirar aqui, ao todo, nesta parte, 10 cartas. Essas 10 cartas vão definir o que acontece entre vocês, entre você e a pessoa amada. Aí depois a gente vai para a parte do duelo de cartas e a gente finaliza com o baralho cigano. Então vamos aqui, gente. Espero que você curta a nossa energia. Como que vocês abrem, gente? Abriu maravilhosamente bem. A vitória, 6 de paus. Um cavaleiro de espadas.
Gente, aqui tem muita paixão entre vocês. Veio um as de paus aqui de novo. Tem muito fogo que queima aqui entre vocês. No escuro, mas tem, tá? A sacerdotisa veio. Talvez você esteja querendo não estar tão mais envolvida com essa pessoa, evitando de pensar nessa pessoa, e o mesmo pode estar acontecendo com ele ou com ela. Só que o fogo de vocês ainda queima no escuro, ainda queima no oculto. Aqui ainda tem paixão para ser vivida, viu, gente? Outra carta de paus, um valete de paus. No fundo deste... Aí, gente, puro fogo. Rainha de paus. Ó, a fogueira aqui entre vocês ainda tá acesa, viu, gente? Por mais que ele não queira que você perceba, e por mais que você tente abafar o que você sente pela pessoa, o fogo aqui tá se sobressaindo. Aqui tem muito desejo, gente, que precisa ser manifestado. Tem muito desejo que precisa ser compartilhado. Vamos puxar aqui mais 5 cartas para que a gente tenha uma visão mais ampla. 5 de ouros. O cavaleiro de copas. Temos um encontro aqui de cavaleiro, hein, gente? O cavaleiro de copas veio debaixo do cavaleiro de espadas. A imperatriz. Eu não entendo por que vocês não estão juntos. Ah, agora sim, 8 de espadas. Gente, existe algum bloqueio aqui, viu? Ah, Darby, tem mesmo. Esse bloqueio, gente, pode ser o quê? Uma pessoa, tá? Esse bloqueio pode ser exatamente você está fazendo de tudo para não pensar nessa pessoa. Só que você não consegue. E o mesmo acontece aqui com a pessoa, porque o 8 de espadas veio exatamente debaixo da sacerdotisa. E temos um 4 de paus. Gente, aqui, ó. Aqui temos muita paixão para ser vivida ainda. Muita. Por mais que vocês fechem os olhos e não quero pensar mais nele, não adianta, não adianta. O fogo fica queimando dentro de vocês, né? Por mais que você chegue e fale, não quero ver mais foto, vou parar de seguir, não quero saber, não adianta. Aí você para de seguir, para de ver tudo, quando você vai dormir, adivinha? Você sonha com a pessoa. Fundo do deck. A sacerdotisa. Comprovando que nem você, nem ele, né? Deseja que um saiba que o outro ainda tem uma fogueira enorme que vocês estão tentando abafar, apagar, mas não apaga. Aqui, ó, amigão tá falando, essa paixão, esse fogo precisa ser vivido, porque senão ele nunca vai ser apagado nesta vida. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que na próxima vida, né, quando você de certo tiver os seus 18, 19 anos, vai bater o olho na pessoa, você vai falar, nossa senhora, gente, essa pessoa é tudo na minha vida e você só viu essa pessoa uma vez. Então aqui ainda tem muito fogo para queimar entre vocês, gente. Por mais que o cenário, né, te mostre outra coisa, porque é preciso que a gente diferencie a realidade manifestada, que é essa aqui que eu estou te dando tchau, e a realidade que está oculta. No oculto vocês estão apaixonados. Só que vocês tentam não estar, mas estão. Vocês tentam esconder. Não, eu não estou apaixonada. Tá, você está apaixonada da mesma maneira que ele também está. Aqui a gente até vê movimentações, tá? Aqui pode ser o quê? Pode ser que ele venha abrir a comunicação com você e você responda a ele.
temos esse tipo de interação aqui. Mesmo porque os cavaleiros vieram um debaixo do outro. Então, assim, é interessante porque fica parecendo que a pessoa exatamente sabe o lugar que você vai estar. Como assim? Gente, como que a pessoa conseguiu mandar um cavaleiro em cima de outro cavaleiro, sendo que nós temos aqui 5 posições? Foi certeiro. Então, assim, a pessoa sabe exatamente onde e como te encontrar, da mesma maneira que você sabe exatamente onde e como encontrar essa pessoa. Só que você fica fazendo de conta que um esqueceu do outro, fica suviando, eu tô feliz da vida, ouve Xuxa e não tá nada, porque por dentro ainda tem um fogo que queima dentro de vocês. Tá? É isso que as cartas estão dizendo nesse exato momento, nesse raio-x. Podemos dizer que é encantador. É encantador o que as cartas estão dizendo aqui para você. O porquê que eu uso a palavra encantador? Gente, 1, 2, 3, 4. A metade, não, menos da metade, né? 4 cartas com essas 5 de paus. Paus é encantamento. Paus é paixão, é desejo. Então é encantador o que acontece com vocês. Só que vocês aqui, ó, escondem. Não, eu não quero sentir. Não quero sentir, eu cansei. Eu quero que ele perceba que eu tô em outra, né? E da mesma maneira a pessoa quer, mas não adianta. Por isso que eu falo para vocês, gente, compre um tarozinho. É muito importante você ter, para você ver o que você tá manifestando. Porque pelas cartas, gente, eu vou ser super sincera aqui com vocês. Pelas cartas, vocês vão dar certo. Por quê? Porque tem paixão. Aqui, o que tem... Ah, tem amor? Não, gente, eu vou ser sincera. O que chama mais atenção no raio-x seu e da pessoa é a paixão, é o desejo. E ao mesmo tempo é esse faz de conta. Faz de conta que eu não gosto mais dela. Mentira, a pessoa gosta de você. E você também. Eu não sinto, sente. As cartas estão falando que você aqui ainda tem fogo para queimar entre vocês. E sim, em 78 cartas, hein, gente? A primeira carta que abriu a mesa do tarô para vocês foi o quê? A carta da vitória. Raio-x do amor seu e dele. Primeira carta, vitória. Vitória no amor. Só que aqui o que é? Vitória na paixão. E tem muita abundância. Você olha para essa pessoa com admiração e abundância, por mais que você fale que não, você olha. E a pessoa também olha para você da mesma maneira. A Imperatriz, que é uma das cartas mais abundantes do tarô. Inclusive, a Imperatriz é o único arcano superior que dá luz. E veio exatamente debaixo da luz, que é um as de paus. Então aqui tem muito desejo, tá, gente? A pessoa te vê com muita beleza, a pessoa te vê, a pessoa admira você. Aí você vai falar para mim, eu sei que você fala e eu sei que você pensa, gente. Por quê? Porque a gente que tira cartas todos os dias, a gente vai pegando as energias de longe. Darvi, como que ele pode me achar bonita se ele nem me vê mais? Você não sabe. Você não sabe. Aqui a gente tem um fato muito interessante. Você sabe exatamente onde a pessoa está, a pessoa sabe exatamente onde que você está. Um cavaleiro em cima do outro. Ou seja, essa pessoa pode ter passado na sua rua. Você não sabe, gente. E outra coisa, eu vou viajar mais aqui ainda, gente. Porque em minhas tiragens, você me perdoa, mas eu viajo. E se esses vislumbres vêm até a minha mente, é porque de uma maneira ou de outra são reais. Hoje, com drone, com esse tipo de coisa, gente, qualquer pessoa pode te ver de, ele mora longe. E daí? E daí que ele mora longe, gente?
Pode ter algum amigo que mora na sua cidade, esse amigo passou em frente à sua casa, tirou uma foto sua, mandou. Porque eu sei que muita gente fala, mas como que ele me vê se ele não me segue, se eu não converso com ele? Gente, existem infinitas maneiras dessa pessoa te ver sem precisar de internet. É isso que eu quero que você saiba. Tem esse tipo de energia aqui. Por, por mais que você fale para mim, Darby, tem 50 anos que eu não vejo essa pessoa. A energia tá aqui, gente. A energia tá aqui, né? Ou seja, não importa o tempo. Importa o que está sendo manifestado energeticamente. E o que está sendo manifestado energeticamente, pelo menos neste exato momento em que a gente colheu a energia de vocês, é pura paixão. Tá? Deixa eu ver se vê algum número repetido. Gente, aqui, ó, anota aí. 8 do 2, tá? 8 do 2 tá muito forte aqui para você. Olha aqui, ó. 8 do 2. De repente, essa pessoa pode vir atrás de você ou abrir a comunicação em 8 do 2. Porque carta aqui para isso tem e temos datas. E aqui gerou uma data para você. Certo? Então a gente vai somar agora. Vamos ver o número que vai dar. Aí nós vamos para o duelo de cartas. Eu vou pegar um monte de tarô para você e um montinho para ele. Então temos aqui 12, 15, 20. 20. O cavaleiro não conta. Aqui temos 29, gente. 2 e 9, 11. A justiça sendo feita. 29, 2 e 9, 11. E a carta que abriu a mesa de vocês, um as, o as é número 1. Então, vou colocar esse 1 aqui. Vamos agora para o duelo de cartas, tá? Esse é o montinho dele. Esse verso é o montinho da pessoa amada. Então, pense na pessoa amada. Pensa aí, gente. Amigão, por gentileza, envie cartas que manifeste tudo que a pessoa amada sente por quem escolheu a Edna. Eu vou embaralhar o deck da pessoa amada. Duelo de cartas. O deck da pessoa está pronto. Vou embaralhar o seu. O seu nós vamos usar o Videntes da Luz. Amigão, envie cartas através deste outro deck que manifeste tudo que a pessoa que escolheu a Edna sente em relação à pessoa amada. Gente, eu vou tirar 7 cartas para ele e 7 cartas para você. Vamos ver se em alguma hora vocês vão tirar a mesma carta. Geralmente, quando isso acontece, é uma sincronicidade pura. Geralmente, quando, por exemplo, eu tiro um 2 de copas aqui e você abre também na mesma hora um 2 de copas, certeza que vocês vão ficar juntos. Tá? Certeza. Eu só tô dando esse exemplo aqui para você entender a dinâmica, tá? Então vamos. Seu montinho e o montinho da pessoa. Vamos começar o duelo. Vamos começar com ele. Qual que é a primeira carta que ele tira para você? Um 2 de ouros. Em busca de um equilíbrio. E você? A morte. Para você é preciso que várias coisas mudem para que vocês deem certo, tá? Ó, voltou a carta, tá vendo, gente? O que voltou? 8 de espadas. 8 de espadas é a carta do bloqueio. Essa pessoa se fechou em casulo. Tem algo que bloqueia essa pessoa em relação a você. É isso que ela tá te dizendo.
Olha, eu não posso me abrir agora porque aqui embaixo tá cheio de espinho. Que pode ser esses espinhos? A pessoa com quem tá com ele. E você? Valete de copas. Aqui fala que você tem muita vontade, gente. Por mais que você não queira demonstrar, mas você tem vontade de abrir a comunicação com essa pessoa. Você tem. Você mandou aqui, ó. Valete de copas. Ó, veio uma carta interessantíssima dele para você aqui. O julgamento. O que significa o julgamento? Essa pessoa quer voltar para sua vida. Essa pessoa quer uma segunda chance. E você? Ixi, olha aí, ó, gente. Agora sim as cartas estão ficando boas. A Imperatriz de novo. Tá vendo como que as cartas não mentem? Já veio 8 de espadas, agora tá vindo a Imperatriz. Gente, você tem vontade de formar família com essa pessoa. E assim, a sensação é que você não encontrou outra pessoa como essa. A pessoa que te encheu de luz, a pessoa que até hoje te encheu de vida, de ideias, foi essa pessoa aqui. Não à toa que você tirou a Imperatriz. Cinco de copas. Ó, outra carta interessantíssima. Essa pessoa sente a sua falta. Cinco de copas é a carta da falta. Sinto falta do que eu sentia quando estávamos juntos. Você é um as de ouros. Aqui você diz para ele, olha, se você realmente quer voltar, né? Se você realmente quer uma segunda chance, eu peço para que você volte com mais comprometimento. Então, assim, esse as de ouros, ele pede para que a pessoa, entre aspas, te traga uma espécie de calção, entre aspas. Calção é, gente, metaforicamente dizendo, tá? Calção é a pessoa prometendo, ó, eu tô escrevendo essa carta aqui e te prometendo que eu vou me comprometer mais no nosso relacionamento. É isso que você tá pedindo aqui com esse as de ouros. 3 de paus. Essa pessoa sabe, viu, gente? Essa pessoa sabe que vocês dois ainda possuem muitos horizontes para viverem juntos. E outra coisa, essa pessoa, ela se entusiasma com você, gente. Aqui eu sinto muito entusiasmo. Olha aí, voltando, olha como é que as cartas não mentem. As de pau de novo. Vocês dois, gente, é como se fosse a fogueira e o fogo. Ele é a lenha e você é o fogo. É essa energia que tá aqui. Porque para uma fogueira desempenhar... Gente, o que eu vou falar aqui, eu vou falar desse jeito, né? Para que você realmente entenda como que tá a energia dele em relação a você. Para que uma fogueira seja realmente uma fogueira, ela precisa de lenha e precisa de fogo. É isso que está acontecendo aqui com vocês. Vocês se completam aqui. E se tem lenha e não tem fogo, não tem fogueira. Tem muita paixão entre vocês aqui. Gente do céu, e eu vou te falar uma coisa. E um desejo, sabe? Você bate o olho assim na pessoa, né? Você sente arrepio, borboleta na barriga, vagalume, você sente tudo. Arrepio, principalmente arrepio. Arrepio bom, né, gente? Lógico que tô falando de arrepios bons. 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Sexta carta. 7 de paus. Mais fogo aqui para vocês. E você? 5 de espadas. 7 de paus é a carta que fala
eu estou lutando, eu estou batalhando para chegar até você. E você responde aqui para a pessoa, como? Como se até agora eu não vi você fazer nada. Então, assim, existe dentro de você a sensação de que essa pessoa não, ela não luta muito em relação a você. Que ela poderia ter lutado, sabe? Batalhado mais. Sete de copas. Outro sete. E, ó, gente, olha o tanto que as cartas não mentem. Essa sacerdotisa veio para você também. A sacerdotisa aqui fecha aquilo tudo que eu disse para você, né, gente? Você sente isso tudo? Sim, você sente. Só que você agora, gente, você deixa a vida te levar, sabe? Tipo aquela música. Você não vai atrás. Lógico que se a pessoa quiser, ela vai ter que manifestar. E esse valete de copas que você tirou mostra o quê? Que muitas vezes você tem muita vontade de abrir a comunicação, só que você não abre. Você se mantém oculta na vida dessa pessoa. E, gente, essa pessoa, ela tem sentimentos confusos, mas são muitos em relação a você, né? A última carta que ela te mandou foi um 7 de copas. Vamos ver aqui quem que tirou mais copas. Duas cartas de copas. Duas cartas de copas e você tirou uma carta de copas. Aí, tá vendo, gente? Ele tirou mais copas para você do que você para ele. Arcanos superiores. Te mandou só um, eu lembro. O julgamento. Já você não. Você já trouxe para ele a sacerdotisa, número 2, a imperatriz e a morte. Então, assim, quando você pensa na pessoa, você se eleva. Você pensa na pessoa, você sente a pessoa, você vai, né? Você flutua. A pessoa que te mandou um arcano só superior. E cartas de paus. Uma carta de paus. Uma. E ele, duas cartas de paus. E te mandou aqui também duas de espadas. E vieram cartas repetidas que vieram, né, na primeira etapa da nossa mesa, onde nós abrimos as 10 cartas. Tanto que voltou a sacerdotisa, voltou a as de paus, voltou a imperatriz. E ele ainda tirou aqui, que voltou também para a mesa, o 8 de espadas. Tá? Então, gente, amor tem? Tem. Tem amor, tem muita paixão aqui entre vocês. Só que realmente quem que está bloqueado, né? A gente confirmou é a pessoa. Tem algo aqui que bloqueia essa pessoa, por mais que ela deseje ser uma borboleta e voar até você, olha aqui. Olha o quanto de espinhos que tem aqui que ela precisa enfrentar. Mas ela falou para você, eu tenho vontade de voltar para sua vida. Eu quero uma segunda chance, que é o julgamento. Agora vamos somar a carta dele. 23, 30, 37, 42, 52 ele fez. Então vamos anotar aqui, né, gente? É muito importante também os números. Então ele, eu vou pôr aqui, ó, ele. 52, 5 e 2, 7. E você, 3, 4, 9, 12, 25. Olha aí para você ver. Gente do céu, você viu? Eu falo para vocês, gente, eu falo para vocês que muitas vezes
os números falam mais que as cartas. Você viu o que acabou de acontecer? Não, você não viu. Você não viu. Ele gerou o que para você, gente? 52. E você gerou exatamente o número espelhado. Você gerou 25. 52 espelhado é 25. 25 espelhado é 52. Aí eu pergunto para você, gente, como que não tem jeito de vocês darem certo? Que depois de tudo que aconteceu aqui, ele foi capaz de gerar 52 para você, 527. E você gerou o espelho dele. Você espelha a energia dessa pessoa em sua vida. Da mesma maneira que essa pessoa espelha, por mais que você fale que ele não acredite em espírito, não interessa. Esse espelhamento pode ser inconsciente. Porque o que vocês geraram aqui é dificílimo de acontecer. E aconteceu. Você gerou 25, ele gerou 52. 5 e 2, 7. 2 e 5, 7. 7, 7, 14. É temperança. Mas calma, calma, gente. Calma que nós vamos finalizar com um conselho do baralho cigano aqui para vocês. Tá? Aí fica faltando a gente colocar só a redução do baralho cigano naquela somatória primeira que a gente fez das 10 cartas aqui de vocês. Optchaoriô, salve meu povo cigano, salve, salve amigão, salve, salve vô Jurandir. Ó, já tá virando. Vou aceitar. A cegonha, 17. Envie mais cartas para as pessoas que escolheram a Edna. Envie um conselho final. O navio. Número 3. A chave. Número 33. O caixão. Número 8. O urso. Número 15. Fundo do deck. A consulente. 29. E vamos aqui pegar mais 5 deste outro deck. A estrela. 16 debaixo do 17. Os pássaros. Número 12. Gente, você já tá... Por mais que o que eu vou te dizer agora pareça fantasioso, pareça ficção, não é. Vocês já estão conversando espiritualmente dizendo. Aqui, ó. Estrela e pássaro. Olha aí. Confirmado as alianças. Gente, é como se é como se na energia, é como se no mundo da energia vocês já estão interagindo e já estão até se unindo. A aliança. Os caminhos. 22. E a torre. Fundo do deck. O urso de novo. Gente, aqui vocês já estão conversando energeticamente dizendo, tá? Pode ter havido o que entre vocês aqui? Antes de... Eu não sei se vocês acreditam, mas é lógico que eu vou falar no que eu acredito aqui para vocês. Antes de vocês virem a essa vida, vocês fizeram um combinado. Por exemplo, por mais que eu não esteja na sua vida manifestada, eu sempre vou estar junto com você. É essa energia linda que eu sinto aqui.
Então, por mais que vocês estejam afastados, em caminhos opostos, tem um anel aqui espiritual que une vocês, espiritualmente, né? Espiritualmente dizendo, energeticamente dizendo. Pelas cartas do baralho cigano, aqui vai haver alguma procura. Essa procura pode ser através de algum diálogo que vai ser aberto aqui com você. Porque tanto você quanto a pessoa, por mais que vocês não demonstrem nesta realidade, na energia vocês querem mudança. A cegonha quer mudança. E a cegonha trouxe um navio. Por favor, que essas mudanças aconteçam rápido. E o mais bonito foi que a chave, a carta que abre portas, a carta que traz soluções, veio em cima dos anéis. Então, por mais que... Não, Darwin, ele mora lá em Tóquio. Tá do outro lado do mundo, não importa. Gente, olha só a carta que abriu o jogo de vocês. Veja se não parece 2 anéis juntos. Ou um 8, que simboliza o infinito. Olha aqui, 2 anéis juntos. Um anel aqui e outro anel aqui. E, pasme, as de paus. De novo. No seu duelo de cartas, você tirou as de paus. Abriram a mesa com as de paus. Na mesa de vocês dois, tava lá as de paus aqui, gente. Olha, aqui eu acredito que vocês fizeram alguma aliança antes de virem a essa vida, né? E se comprometeram. Olha, por mais que eu não esteja fisicamente em sua vida, eu sempre vou estar, vai sempre haver esse elo entre eu e você. Muito linda a tiragem, viu, gente? Muito obrigada por você, né? Compartilhar esse tipo de energia com a gente. E vamos somar aqui, então? 22 com 8, 30. Então, temos 30 aqui. 30 com 40, 70. 70. Peraí, gente. 70 com 20, 90. Ai, deixa eu ver como é que eu vou fazer. 90. Alexa, 90 mais 28. 90 mais 28 igual a 118. 118. 118 com 19, 137. 137 com 33, 170. 170, 178. 8, o caixão. O caixão traz o quê? Um renascimento. Uma renovação aqui para vocês. E somando todas as reduções, 12 com 8, 20. 20 o julgamento que veio no duelo de cartas dele para você. Ou seja, mais uma confirmação. Essa pessoa, por mais que ela não demonstre, gente, essa pessoa tem vontade de voltar para você. Certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma maneira você pode ter saído um pouquinho mais alegre do que entrou aqui em nosso vídeo. Muito obrigada, Edna. E vamos agora para você que escolheu o Jerry. E a carta 10 de copas escrito harmonia. Vamos começar. Primeiro, eu vou abrir 10 cartas a respeito de vocês dois. E depois a gente vai para o duelo de cartas e finaliza com o conselho do baralho cigano. Amigão, por gentileza, envie cartas
Para as pessoas que escolheram o Jerry. Em 78 cartas, como que vocês vão abrir a mesa? Com muita paixão. Rainha de paus. Com muito desejo. Com muito apego. Nem você esqueceu ele, nem ele esqueceu você. 4 de ouros. 2 de espadas. Só que vocês não sabem como agir para que vocês possam ficar juntos de novo. 2 de espadas. Temos aqui até uma data, viu, gente? Temos aqui 4/2. E agora 8/2. 8 de ouros. E 9 de paus. Gente, aqui tá muito claro. Você não esqueceu ele, ele não esqueceu você. Só que vocês ficam com o pé atrás, um em relação ao outro. Olha que beleza. Ninguém mexe. Por enquanto, calma que nós vamos pegar mais cartas. No fundo do deck, olha a vontade de abrir a comunicação aqui, ó. As de ouros. Abrir um ciclo de mais comprometimento. Agora vamos puxar mais 5 cartas desse outro deck. Vamos ver, gente. Vamos ver se alguma carta vai repetir. O diabo, tá vendo, gente? Confirmou aqui, minha filha. Desejo a flor da pele aqui, entre você e ele. Diabo veio exatamente debaixo da rainha de paus. O que me faz lembrar muito daquele filme, né, gente? Sempre que vem essa energia quente de muito desejo, eu lembro dessa cruzada de perna da Sherry Stone em Instinto Selvagem. E lembro também, né, quando vem muito desejo assim, daquele filme antigo, 9,5 Semanas de Amor. 10 de ouros. Valete de espada, ó, o valete de espada já é um indício que alguém que aqui tá com muita vontade de conversar, de trazer alguma explicação. A torre, 16. Ó, e o as de ouro subiu, tá vendo, gente? Fundo do deck, o carro. É o seguinte, para você que tá preocupada, ai, Darby, essa torre, pelo amor de Deus, o que essa torre indica? Gente, se essa pessoa tem alguém, ela tá dizendo aqui que vai haver um rompimento entre essa pessoa e ele ou ela. Por quê? Porque a torre traz rompimento. Não, Darby, ele não tem ninguém. O que significa essa torre? A pessoa vai romper o silêncio aqui com você. Por quê? Porque o valete trouxe a torre. Então, quem que rompeu o silêncio? O valete. E quem que trouxe a torre? O valete. Deu para você entender? Então, se a pessoa tem alguém... Aqui tem 2 cartas que falam de finalização. 10 de ouros, que é uma finalização feliz, que não deu BO nenhum. E a torre, que é um rompimento, né? O que significa esse rompimento? Ele pode estar em um relacionamento muito desgastante e teve alguma gota d'água aqui que estourou. Agora, se ele for alguém sozinho, essa torre está indicando que vai haver uma quebra de silêncio, vai haver um rompimento de silêncio, né? Tudo que estava quieto antes vai deixar de ficar em silêncio. Por quê? Porque vão abrir um ciclo, vão abrir uma comunicação.
E o interessante é que vocês abriram com o número 10 também, né, gente? 10 de copas, a harmonia. Então, o número 10 aqui está conversando muito com vocês. Então, muita atenção a 10 de fevereiro, tá? Gente, aqui indica, por mais que vocês não tá, Darby, eu tô vendo que não veio copas. Gente, não veio copas, mas veio muita paixão. Né? E o que dá o tempero. Não veio copas nas cartas abertas, porque você tirou aqui copas. Vocês tiraram, né? Aqui tem paixão demais entre vocês. O que dá o tempero no relacionamento é a paixão. Quando para de existir a paixão e o desejo, o relacionamento a dois passa a ser de amigo. Por quê? Porque acabou o desejo, a paixão. Agora, aqui entre vocês tem muita paixão. Só que você fica com o pé atrás em relação à pessoa, a pessoa fica com o pé atrás em relação a você e engolindo esse desejo, né? Ele te deseja, você deseja e. Só que aqui vai ter uma quebra. As cartas estão falando, ó, alguém vai romper o silêncio aí. Né? O interessante também é que a torre ela veio entre cartas de movimentação. Então aqui fica nítido, romperam um silêncio. Por quê? Porque já não aguenta mais de tanto desejo, de tanta paixão. A pessoa, para extravasar o desejo, gente, tem que ser com a pessoa que ela deseja. Por mais que você fale, não, Davi, mas ele tem outra pessoa, né? Se ele tá com tanto desejo assim, ele tem outra. Mas não é a mesma coisa, gente. Você sabe que não é. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Tem que ser com a pessoa que está gerando essa paixão, né? Na vida dele e na vida dela. E aqui, ele não te esqueceu, viu, gente? 4 de ouros é a carta que a pessoa tem muito apego pelo que viveu com você. E outra coisa, a pessoa te valoriza muito aqui. Vieram 4 cartas de ouro, gente. Você valoriza essa pessoa, você valoriza as emoções, os desejos que você tem por essa pessoa, e essa pessoa faz o mesmo aqui. Porque eu tirei essas cartas para entender a energia de vocês dois juntos. Depois a gente vai para a energia de vocês separados, que eu chamo de duelo de cartas. Mas a energia de vocês juntos é igual o quê? Paixão, né? Desejos à flor da pele. E o mais interessante de tudo, né? O diabo tinha 4 posições para vir. O porquê que ele teve que vir exatamente debaixo de uma carta de muito fogo? Para realmente confirmar que o que existe entre vocês é uma paixão assim intensa. Aquela paixão que quando você entra no shopping, sente um perfume no ar, você vira para trás rapidamente, acreditando que é a pessoa que está ali perto. Esse tipo de paixão. Certo? Então vamos somar? Vamos somar porque agora a gente entra para o duelo de cartas. Então aqui a gente tem 17, 27, 27 com 15, 42. 42 com 8, 50. Rainha não conta. 56, 65, gente. 6 e 5, 11. A justiça sendo feita. E a carta número 10 ali que abriu a mesa de vocês. Agora vamos para o duelo de cartas. Vamos começar aqui, ó. Eu já vou embaralhar o deck da pessoa. Então chegou a hora de você pensar na pessoa. Amigão, por gentileza,
Envie cartas que manifestem o que a pessoa amada sente por quem escolheu o Jerry. Eu vou tirar aqui 7 cartas de cada lado. 7 cartas dele e 7 cartas sua, tá? Já vamos arrumar. Já vamos cortar o deck dele, que já está pronto aqui. E vamos para o seu deck. No seu deck nós vamos usar Videntes da Luz. Amigão, por gentileza, envie cartas que manifestem os sentimentos das pessoas que escolheram o Jerry em relação à pessoa amada. Então vamos ver, gente. Vamos cortar o seu deck. Tudo pronto aqui para o duelo de cartas. Ele e você. Vamos começar com ele. Primeira carta que ele tira para você é a Justiça, que neste deck é número 8. Interessantíssimo, né, gente? Ele ter tirado a Justiça para você. Concorda? Escreve aí. Escreve e deixa que eu saiba, porque eu gosto de saber. Você concorda? Por quê? Porque a redução de todas as cartas que vocês dois tiraram no tarô agora há pouco deu exatamente a Justiça. Em 78 cartas, a pessoa tira a primeira carta para você, a Justiça. Querendo ou não, essa pessoa está sintonizada com você. E você é a estrela. Que lindo, hein, gente? Estrela e Justiça aqui, ó. Tudo indica que a conexão energética, a conexão espiritual de vocês, pelo menos neste exato momento, está uma conexão muito iluminada. Uma conexão de muita sintonia. Agora ele, o carro. Número 7, você, Rainha de Espadas. Gente, aqui, ó, ele está te dizendo que ele tem pressa. Ele tem pressa para estar junto com você. Outra coisa interessante, eu vou te dizer. 2026, no horóscopo chinês, é o cavalo. Ele tirou aqui para você o cavalo. Ou seja, pelo menos até junho, né, que é 7. Junho que é 7, gente? Julho. Pelo menos até julho de 2026, essa pessoa ela vai fazer de tudo para chegar em sua vida. E você responde a isso como? Eu vou ficar só observando. Você tirou aqui para ele a Rainha de Espadas. Ou seja, isso mostra que você está com um comportamento mais observador. Você está deixando que a outra pessoa tome decisões. Gente do céu, ele está tirando tudo arcano superior para você. O diabo voltou. Gente. Aqui, ó, a paixão está consumindo ele. O diabo aqui voltou. E a Imperatriz. Nossa, gente. Você já teve vontade de ter filho com essa pessoa? Porque foi exatamente, né, a sensação que deu aqui. Essa vontade enlouquecida, né, de ter um filho de uma pessoa que você deseja tanto. Tá forte aqui a energia entre vocês, hein, gente? Tá pegando fogo aqui, viu? Ó, voltou. 2 de espadas. O 2 de espadas veio aqui nas cartas grandes que... Onde que tá aqui que eu vou te mostrar de novo. Só para você ver o tanto que as cartas conversam. Ó, o diabo que veio, voltou para ele. Cadê o 2 de espadas? Aqui, ó.
2 de espadas e ele acabou de tirar 2 de espadas. O que significa 2 de espadas? Indecisão, incertezas. A pessoa, ela não sabe ao certo como chegar até você. Ela tem essa urgência? Tem. Mas ela não sabe como chegar até você. E de algum modo divino você sente isso. 5 de espadas. Você sente porque você percebe que não tem movimentação. E isso acaba o quê? Gerando o quê? Conflito em você. As de copas. Valete de ouros. Gente, essa pessoa tem muita vontade de abrir um ciclo de amor com você. E você responde assim para ela: só se você vier mais comprometido com o nosso relacionamento. Porque se você não vier comprometido, nem precisa vir. Por isso que veio esse valete de ouros aqui. Venha, mas venha me dando mais valor. Se comprometendo mais às nossas emoções. 6 de ouros. A troca que ele teve com você, ele ainda não conseguiu ter com outras pessoas. Principalmente no âmbito do desejo. Tá? O que aconteceu entre vocês, vamos supor, na intimidade, ele não conseguiu ter essa mesma ligação apaixonante com outras pessoas. Tanto que ele te mandou a carta da reciprocidade. Olha aí, gente, ele mandou um 6 e você mandou um 6 agora. Gente, eu sinto muita sintonia entre vocês aqui. Os amantes. Incrível, né? Porque num bolo seu e no bolo de carta dele, ele te mandar um 6 e na mesma hora que ele te mandou um 6, você mandar um 6 para ele, nossa senhora, pelo amor de Deus, gente, existe no mínimo uma sintonia aqui entre vocês. Aqui você concorda com ele, né? Os amantes confirmam que o que vocês tiveram na intimidade você também ainda não conseguiu ter com outra pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Última carta. Rainha de Copas. E você? No... Gente do céu, Rei de Copas. Eu vou até tocar o sino aqui. Merece. Merece. Gente do céu, o que é isso? Que tiragem, que show da Xuxa é esse? Que tiragem é essa? Eu falo para vocês, gente. É por isso que é muito interessante de vez em quando a gente fazer esse tipo de tiragem, duelo de cartas. Ele tirou 6, você tirou 6. Ele tirou a Rainha de Copas, você veio e mandou o Rei de Copas. Gente, assim, perfeito, né? Perfeito. Porque parece que o que ele sente, você sente. O que você sente, ele sente. Tem uma sintonia fina entre vocês aqui. É muito difícil, né? Eu estou usando um deck para cada um. É muito difícil a pessoa tirar a rainha e a outra usando outro deck em o mesmo momento, exatamente na última carta, a pessoa te manda rainha de copas, nesse bolo de cartas você vem e manda para ele rei de copas. Ou seja, o casal perfeito, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, tudo indica, né? Se vocês não estão juntos, gente, apesar de não ter vindo 2 de copas, aqui a tendência é que vocês voltem a se falar, a tendência é que vocês voltem a interagir um com o outro. Por quê? Porque pelo menos nesse exato momento, a sintonia energética que existe entre vocês é assim, encantadora.
né? Eu vou pôr até no título, é encantador o que aconteceu aqui, né? É encantador, que tiragem é essa? Porque realmente foi perfeito, tá? O fundo do seu deck, um 4 de copas. E o fundo do deck dele, o sol. Gente, essa pessoa realmente brilha aqui muito por você, viu? Essa pessoa, ela pensa em você, ela já se desabrocha todinho. Você entende? Então vamos ver agora quantas cartas de copas que você tirou para ele e quantas que ele tirou para você. Tirou uma carta para ele de copas, que foi esse rei de copas. Ele tirou rainha de copas, as de copas, ele tirou 2. Então, ele tirou mais copas que você. Arcano superior, ele te mandou 3. A justiça, o carro e o diabo. E você mandou quanto? Os amantes, 3 também, gente, tá batendo aqui, tá vendo? E cartas de espadas, você tirou duas cartas de espadas e ele tirou uma carta de espadas aqui para você. Então vamos somar as cartas dele: 6, 7, 9, 24, 31, 39 para ele, que vai dar no que? O pendurado. Então, vamos escrever aqui, ó, ele. 39, 3 e 9, 12. Você, 6, 11, 14, com 17, 31. E você, 31. 3 e 1, 4, o imperador. Somando, gente, olha que incrível. Somando as reduções do duelo de cartas de vocês, vai dar exatamente na torre, que foi a carta que veio aqui quando a gente começou a sua tiragem. Calma que ainda tem as cartas ciganas, tá? Aqui tudo indica que vocês vão romper um silêncio que já há algum tempo existe entre vocês. Vamos ver aqui um conselho final das cartas ciganas para vocês. Optia Oriô, salve meu povo cigano, salve, salve amigão, salve, salve vô Jurandir, salve, salve Gerá. Envie um conselho final para as pessoas que escolheram o Jerry. Vamos aqui tirar 5 cartas deste deck e 5 cartas do outro deck. O buquê, número 9, o sol, número 31, o livro, número 26, 27, a mensagem, tá vendo? Aqui realmente vai ter uma... Após algum estudo ou após algum seminário seu ou dele, vai ter uma abertura de comunicação ou alguma palestra. O número 6, a tempestade. Fundo do deck, a âncora, número 35. E vamos pegar mais 5 cartas aqui, ó, deste outro deck. Então, ao todo, eu usei com você 6 decks, gente. Podemos realmente dizer que as cartas confirmam. Aqui tem muito desejo entre vocês. E o melhor, né? Além de desejo, tem muita sintonia. A foice. Número 10, debaixo do 9. O jardim. Número 20. O urso. Número 15. Os pássaros. Número 12. E olha aí, ó, gente, as alianças. Tá vendo? Fundo do deck, os caminhos.
Aqui vai ter algum corte mesmo, tá, gente? Alguém vai cortar o silêncio aqui. Eu sinto que ele pode vir, gente, a querer um encontro com você. O jardim e o buquê, né, eles trazem muito essa energia de encontro. As cartas dizem que vai ter um encontro, né, em um futuro próximo aqui entre vocês. Vai ter também uma abertura de comunicação, de diálogo. Os pássaros trazem essa energia de diálogo, de mais liberdade, de união. Aqui eu sinto tanto você quanto ele tendo uma clareza total do que você realmente sente por ele e do que ele sente por você. O que pode existir aí, e se existir de dúvida e de indecisão, é a maneira como isso vai se arranjar em sua vida. Tá? Porque as cartas dizem que existe, né? Tudo indica uma união em um futuro. E essa pessoa vai querer te encontrar. Essa pessoa vai, ou ele vai abrir a comunicação, ou ele pode te enviar algumas flores, e junto com as flores ele vai escrever: aceita jantar comigo essa noite. Esse tipo de energia está muito forte aqui. Isso tudo pode acontecer depois de algum seminário, ou depois de algumas palestras, ou depois de algum curso que você ou ele irão fazer. Por que eu estou dizendo isso? Por conta dos livros. Tá? Então, vamos somar. 30, 70, 82. Deixa eu ver como é que eu vou fazer agora. 82. Com 6, 88. 88 com... Alexa, 88 mais 40. 88 mais 40 é igual a 128. 128. Alexa, 128 mais 53. 128 mais 53 é igual a 181. 181. 181. 1 e 8, 9. 9 e 1, 10. A foice de novo. E vocês abriram com o número 10 também. O número 10 aqui está muito forte para vocês. Então, a redução das cartas que vieram abertas aqui para vocês dois, desta carta e agora das cartas ciganas, nós vamos ter aqui 10, 20, 31. 3 e 1, 4. O imperador. Olha, gente. Olha só para você ver uma coisa. Por isso que eu falo para você o tanto que é importante anotar número. Por mais que seja uma parte enjoada, porque a gente tem que ficar fazendo conta, você tirou no seu duelo exatamente 31. Tá aqui anotado. Agora, na somatória total das cartas que vocês dois tiraram juntos, deu exatamente 31 de novo, gente. Eu falo para você, existe uma sintonia fina aqui entre vocês. Existe. Os números estão falando que existe e as cartas estão dizendo que existe, porque ele tirou Rainha de Copas e na mesma hora que ele tirou Rainha de Copas, você veio e virou para ele Rei de Copas, gente. Isso é muito difícil de acontecer. Então, assim, é encantador o que aconteceu aqui nessa tiragem, né? Que tiragem é essa? Porque realmente existe parece que vocês realmente conversam ocultamente, energeticamente. Tá? Gente, espero que de alguma maneira você esteja saindo daqui com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de otimismo. Muito obrigada pela sua energia. Um beijo grande e a gente se vê.